Mas vamos falar então de Americanas. A gente já passei aqui alguns números gigantes, né, na verdade, de prejuízo. E essas apurações aí trouxeram impactos bem negativos, né, para o caixa, endividamento. Queria que você falasse um pouquinho aí, porque, afinal de contas, né? Esse prejuízo aumentou, como é que está a situação atual? A gente tinha ali um rombo de 20 bilhões, né, quando foi se falado, e agora esse rombo aumentou, fala um pouquinho para a gente qual que é a situação atual da Americanas. Tá ótimo. É uma situação bem delicada, né? E existe uma discussão que é se esses efeitos são só contábeis ou são efeitos caixa também, né? Num primeiro momento, você vai argumentar, não, são efeitos contábeis, né? Em vez de ter dado o lucro ali, deu prejuízo, mas o efeito caixa já havia ocorrido, né? Mas tem um outro ponto, porque quando você reporta um lucro, né, e o que foi feito no passado não tem como devolver dinheiro para ela, né? Quando você reporta o lucro, teve pagamento de bônus associado para os executivos, teve dividendos pagos referentes ao lucro contábil, né? Então é uma série de coisas que você tem ali no meio do caminho que, na verdade, você tem efeito caixa sim, né? Você teve efeito caixa essa fraude. O que deixa a companhia de uma forma até mais fragilizada do que deveria, né? Então, um outro exemplo é a Magazine Luiza, né, que teve aquela questão contábil ali de 800 milhões mais ou menos. Se você não tivesse tido aqueles problemas, o pagamento de dividendos seria menor, o pagamento de bônus associado aos executivos seria menor e o efeito caixa teria sido menor, né? No final, a companhia distribuiu muito mais lucro, né, para os acionistas do que deveria, por causa desse erro de contabilidade. Então, essas questões são sempre problemáticas, né? Como você falou, né, um prejuízo de quase 13 bi nesse ano, de 2022, e de 6 bi em 2021. Então, um prejuízo de 19 bi no consolidado é bem grande, né? Uma situação bem, bem delicada. Mas tem uma questão boa, não vou dizer boa, né? Mas sim, foi importante divulgar o balanço, porque você acaba ficando mais próximo de uma solução com os credores. Que os credores estavam assim, olha, eu topo conversar, mas você tem que me dar o balanço. Eu tenho que saber do que eu estou fechando aqui, que eu estou combinando, né? Então, por esse lado, acho que foi bom. Joia. Mas assim, né, a fraude acontecia já há bastante tempo, né? Vamos dizer, esses errinhos aí, mas eles só, vamos dizer, divulgaram 2022, revisaram 2021, mas disseram que não vão revisar resultados anteriores a 2021. Isso, de certa forma, não, vamos dizer assim, não esconde um pouco das informações anteriores, de repente impactando até nesses resultados de 21, 22 e nos próximos. Isso aí não é ruim? Será que a gente vai ficar sabendo realmente, assim, eu acho que ter esse apanhadão todo, né? Porque não foi só 2021 e 2022. Como é que fica, né, a situação, assim, mesmo para o investidor, né, que está olhando, de repente, tinha as ações, como é que fica? E para o mercado como um todo mesmo? Essa é uma pergunta ótima, porque se a gente for ver, né, eles revisaram 2 anos, demoraram 1 ano para revisar isso. Estão entregando agora em novembro. Então, se eles fossem buscar, na verdade, mais para trás ainda, eu acho que ficaria um negócio meio que quase que insano para você conseguir levantar os dados e entender qual o real valor de cada linha de negócio, né? Então isso é ruim. Eu acho que meio que não dá para fazer, eles não vão fazer. Por outro lado, os dados que importam mais a gente já tem, né? Que é o tamanho do rombo, o tamanho dos prejuízos mais recentes. Então, por esse lado, acho que a gente fica um pouco os bancos ficam um pouco mais cobertos por essa ótica, né? Mas, de fato, assim, qual era o real EBITDA da companhia em 2015? Não sabemos. E a gente não vai saber. E não vai saber.
porque a própria auditoria externa não quis, né, se recusou ali a falar, a comentar, não aprovou exatamente, mas, né, enfim, eu acho que isso acaba, como você falou, acaba sendo muito mais importante, né, 2021, 2022, trazendo esses números aí, para a continuidade, né, aí com a negociação com os credores, a recuperação judicial. E já falando de recuperação judicial, o que saiu de novo ali? Como é que está o andamento dessa recuperação judicial da Americanas? Tá ótimo, vamos lá. Um ponto só importante em relação à última pergunta, também que as práticas foram aumentando ao longo do tempo, né? Principalmente ali a partir da pandemia. Então, grande parte dos ajustes acabaram sendo feitos, né? Embora a prática já tivesse quase 10 anos que eles tinham falado, né? Os primeiros anos eram pouca coisa, então é menos material. Sobre o processo de recuperação judicial, é um processo lento. A empresa é uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, né? Não tem jeito. Mas, como eu disse, a divulgação foi importante. O que está se comentando agora na mídia é que a Americanas deve chegar a um acordo com os bancos em até 15 dias. Né? O que é muito bom porque você começa realmente a andar e enxergar a companhia. O que a gente tem por hora, né? Que a empresa, né, que os acionistas de referência vão fazer uma capitalização de 12 bi, o que é importante, e os bancos topariam converter 12 bi que eles têm de dívida em ações da companhia. Então, no final, você consegue, entre aspas, matar 24 bi, o que é muito importante. E quando a gente olha as projeções que ela deu para 2025, já fica claro que a ideia é que seja uma empresa menor. Então, o que a gente está enxergando aqui? A empresa vai fazer essa recuperação judicial, vai entrar em acordo com os bancos e vai ter que reduzir loja. A ideia é reduzir tamanho, de repente ficar mais nichado, em vez de estar em todo o Brasil, focar no Sudeste, focar numa região que eles acham que seja estratégica. Mas o importante é você ficar enxuto. A empresa, nos últimos 12 meses, fechou 94 lojas, mas ainda tem 1.700 e poucas lojas. É muito grande ainda. E isso gera uma complexidade operacional, uma dificuldade operacional muito grande. Então acho que é importante para o processo mesmo que a companhia fique mais encolhida. E esse é o plano para o futuro mesmo da Americanas? Falaram mais alguma coisa? Vai ter, né, essa redução de tamanho? Tem mais alguma novidade? Não sei, de repente no digital, alguma coisa que eles já falaram aí, o que eles estão pensando para Americanas no futuro? Eles comentaram sim, abriram várias informações, né? Então, por exemplo, esperam que o EBITDA atinja mais de 2 bi, esperam que o endividamento fique ali abaixo de 0,7 dívida líquida EBITDA, que o caixa fique ali em torno de 2 bi. Então, assim, o plano é legal, mas você tem que combinar com o mercado, vamos dizer assim. Né? E por que eu digo isso? Como ela está em recuperação judicial, a empresa aqui, né, que faz parte do processo, todo mês divulga dados da companhia, para a gente poder avaliar. São dados não auditados, mas e também não são todos dados, não dá para ver receita, lucro, mas você consegue ver alguns indicadores para entender como é que está o passo da companhia. Na época da Oi era a mesma coisa, que funcionava. Tá? Então, eu vou trazer alguns números só para a gente entender o tamanho da história aqui. Prazo de pagamento a fornecedores, né? Ou seja, ela ia para uma fornecedora de geladeira, recebia o produto, vendia, demorava, em média, 100 dias para pagar fornecedor. Tá? Eu estou pegando o número de outubro de 2022. Demorava 107 dias. Hoje, ela demora 3 dias para pagar. 3. Passou de 100 para 3. Isso, em termos de fluxo de caixa, é horrível. Né? Ou seja, os grandes fornecedores exigem pagamento à vista. Pequenos aceitam em 7 dias. Aí no final você tem 3 dias. Né? Passando para o próximo, base de clientes. Que até esse dado é um pouco mais difícil, porque cada empresa divulga de uma forma. Né? Base de cliente ativo. A pessoa abriu o aplicativo uma vez, virou cliente ativo. Né? Mas, enfim, eram 50 milhões há um ano atrás. Agora é 42. Né? Caiu 20%.
Número de loja, como eu falei, caiu Talvez 94%. seja até menor, né? É que nem você falou, às vezes a pessoa checa ali porque a gente sabe que as vendas caíram muito, né? Então, às vezes, que nem você fala aí, o ativo é a pessoa que está ali sempre, né? Mas, enfim, você passou esse número aí, uma queda de 20%, então. Que eles Mas não exatamente, eu acredito que de verdade seja até menor. Deve ser menor, né? Tá. Até menor. Até porque, como ela está com dificuldade com os fornecedores, você não tem todo o sortimento de geladeira que você tem num concorrente, né? Você tá muito mais enxuto, tem poucas opções. Então, até o consumidor, quando ele vai, se ele está disposto a comprar ali, ele não consegue ter todo o sortimento que ele está buscando. Então, tem mais esse grau de dificuldade. A parte de investimento, que no final também, uma empresa de e-commerce, olha quantos bilhões de reais o Mercado Livre investe todo ano no Brasil. Amazon, quantos bilhões de reais. A própria Magalu estava investindo pra caramba em logística, estrutura, tal. A parte de investimentos da Americanas caíram 83% de um ano para o outro. Para segurar a caixa, faz sentido. A empresa está em recuperação social. Mas, por outro lado, a pergunta, né, que você fez, como é que vai ser a nova Americanas? Difícil, né? Porque o próprio consumidor, ele está tendo uma experiência pior, porque a logística piorou, ele não tem um sortimento tão bom, ele já não confia tanto se ele vai receber aquele produto ou não. Você compra o produto, aí você recebe depois uma mensagem que deu problema no estoque, e eles estornam o dinheiro, aconteceu comigo esses dias. Então, um emaranhado de coisas aqui que são complexas e que não dependem só dele, né? Esse é o meu ponto. Dependem também de como o mercado está disposto a olhar, né? Como os consumidores estão dispostos a olhar, né? Com o Mercado Livre entregando em um dia, será que eu corro o risco de comprar meu produto na Americanas e demorar mais para chegar, né? Então é difícil. Além disso, tem outros dois pontos que eles estão tentando vender o Natural da Terra e o Grupo Único, né? Que é o dono da Imaginarium, que eles são donos. Mas aí gerou um ruído enorme no mercado e eles tiveram que cancelar essa venda. Então, assim, era uma oportunidade de levantar dinheiro para poder focar nessa recuperação judicial e não acho que está bem turbulento ainda. Então, o plano me parece interessante, mas eu não topo correr esse risco. Prefiro longe. Joia, e você falou aí ficar longe, e como o mercado vai lidar com isso, né? A gente sei que nem você falou aí, recuperação judicial vai demorar muito tempo, mas hoje as ações saltaram até mais de 10%. A notícia positiva, né, de repente dessa negociação com os credores, fez com que a ação subisse um pouco, de repente, quem sabe, como é que fica, né, a ação nesse curto prazo? Claro, né, tá de fora aí da ação, estamos olhando de fora aqui, que nem você falou, mas queria a sua opinião aí de como deve andar, né, tá sendo cotada aí a 90 centavos, mais ou menos, deu 89 com essa alta aí. E lembrando, né, também que essa alta significa muito também, porque a ação está valendo centavos, né? Como é que deve se comportar a ação nesses próximos dias? Não, perfeito. Você resumiu muito bem, né? Como vira uma empresa de centavos, né? Qualquer centavo a mais de negociação é 1, 2%. Então o papel fica muito volátil, fica um papel de fórum, de especulação. Nada contra isso, mas é o que é, né? É o que se Quando torna. você fala especulação, é a pessoa que está ali, né? Aproveitando aquele momento, de repente, mais o trader ali, né? Tipo, mais o ganhar ali trader, uma alta, né? Uma opção, de repente, ali. E assim, o pessoal acaba investindo mais olhando em notícia, não em fundamento. Né? Também assim, nada contra, mas é a forma como as pessoas olham. Então, acho que fica muito difícil. Né? Hoje sobe 10, amanhã cai 10, depois sobe 20, cai 20. Então, fica um jogo menos de fundamento, que é o que a gente faz, é o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta, e vira um jogo mais de noticiário. Aí se fala assim, por exemplo, hoje falou que os bancos estão próximos, né, de chegar no acordo, mas saiu uma matéria amanhã, não, em vez de 15 dias, vai ser 30 dias e na verdade vai ficar para o ano que vem. Aí cai tudo de novo, né? Então é um jogo que eu não gosto de fazer. É para quem está disposto ali a ganhar nesse curto período de tempo, né? Então, deve ser, na sua opinião, deve ficar ainda bastante volátil, né? Com certeza, com certeza.